Eu tomei água de janeiro, segundo minha mãe, eu falo igual o Homem da Cobra. A primeira frase da gravação vai ser eu dizendo que eu falo igual o Homem da Cobra. Parabéns para mim. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. O que a gente vai trabalhar hoje não é necessariamente algo que eu criei ou que inédito, nada meu. A gente hoje vai trabalhar a partir de uma perspectiva de um livro publicado em 1997. Só que a gente vai tentar atualizar esse livro e eu acho que a gente vai conseguir fazer isso pelo caminho que a gente vai percorrer. Mas a metodologia que a gente vai usar, ela não é minha. Ela é de uma professora chamada Regina. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro dela, acho que mais para o final eu mostro ele direitinho para vocês. Deixa eu mostrar logo agora, né? Ele está logo aqui na minha frente. Que é esse livro aqui, Imigrantes Judeus, Escritores Brasileiros. Esse livro, para quem é dos estudos judaicos e para quem é da literatura e estudos judaicos, isso aqui é uma bíblia, quase. Esse é um dos livros mais importantes sobre o tema. E ele é absolutamente fascinante, né? Um livro muito interessante. E ele é basicamente um guia de livros sobre o judaísmo do início até 1990, por assim dizer. Então, desde os primeiros livros publicados por Bento Teixeira, lá, enfim, no início da invasão dos portugueses, até mais contemporâneo. Só que, assim, esse livro foi publicado em 97, então tiveram algumas alterações a partir dessa leitura desse livro. Muito do que a gente conhece sobre literatura brasileira feita sobre o Holocausto, a gente não conhece. Vocês lembram de algum livro que fale sobre o Holocausto que tenha sido escrito diretamente em português? Quem souber, quem lembrar de algum, escreve aqui do lado para mim, por favor. Nenhuma mensagem até agora. Acho que eu consigo responder, né? Vocês meio que conseguem responder essa pergunta. Mas se vocês pensarem em livros não publicados em português, livros que foram traduzidos para o português, vocês conseguem citar algum? Qualquer livro sobre o Holocausto que foi publicado em português, que vocês leram em português, provavelmente, mas que não mas que não foi escrito em português. Olha, a Bibliotecária de Auschwitz, o Diário de Anne Frank. Estava esperando ver quantos diários de Anne Frank. Tem alguns livros do Carlos Reis, sim. És um Homem, Diário de Anne Frank. Anne Frank. Eu vou falar depois sobre essa coisa do Carlos Reis, eu acho interessante. O Primo Levi, A Noite, Hannah Arendt, ok? Anne Frank bombando. Menino do Pijama Listrado é ficcional. Então, vamos colocar aí. Maus, A Bailarina de Auschwitz. Então, assim, viram a diferença? Perceberam, né? A diferença considerável do... Vocês já leram um livro que foi publicado em português, vocês não leram um livro publicado em português. E é a partir disso que eu pensei no curso. A partir de uma frase que a gente vai ver nos slides que eu vou apresentar, que vai levar a gente a pensar aonde é que isso está. Porque, vê só, a gente entende que depois do que aconteceu na Europa, depois da Shoah, depois do Holocausto, a gente vai ter uma imigração de judeus para as Américas. Tanto para os Estados Unidos, quanto para países da América Latina, para a Argentina, vai ter bastante também, né? Que foi a grande ironia, a gente recebeu nazistas e judeus. E vem também gente para o Brasil. Para quem tiver interesse em descobrir esses testemunhos dessas pessoas, eu indico essa coleção aqui. Não sei porque eu não trouxe ela para perto, mas já trazendo aqui, eu vou pegar o número 5 que está fora da caixinha, é mais fácil pegar. Essa coleção aqui, Histórias de Vida, da Maria Luísa Tucci Carneiro. Eu acho que já está na edição 6, eu ainda não tenho 6, mas eu tenho do 1 ao 5, que são refugiados do nazifascismo e sobreviventes da Shoah. Então, ela saiu entrevistando famílias e pessoas que sobreviveram, e ela capturou, né, pegou tudo isso e colocou dentro dessa coleção, né, Vozes do Holocausto. É muito boa, então quem quer acessar testemunhos mesmo, pessoas falando sobre a própria história, no sentido mais histórico mesmo da coisa, sabe? Perguntas e um testemunho mais formal. Essa coleção é muito boa. Mas existe uma lacuna muito grande na literatura, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Eu vou colocar agora os slides, gente, aí vocês me dizem se está tudo funcionando direitinho. Deixa eu ver aqui. Aqui os slides estão com o meu nome.
Eu vou contar uma história para vocês sobre o título do livro, do curso. Depois que eu coloquei o título do curso, eu descobri que eu escrevi um texto com o mesmo título. Aí eu fiquei, poxa, mas agora eu gosto tanto do título, eu não vou mudar. Mas eu tenho um artigo publicado no livro que é exatamente esse título. Todas as ilusões perdidas, né? O Holocausto na literatura brasileira. Vocês depois eu vou explicar de onde veio esse título, né? Todas as ilusões perdidas. Vamos lá. Para a gente começar, antes da gente começar a entrar nessa frase mesmo, eu tenho quatro conceitos para a gente trabalhar antes da gente começar. A primeira coisa é por que eu uso Holocausto e não Shoah? E qual a diferença de uma coisa para outra? Eu sempre falo isso, eu sempre gosto de reiterar por que eu uso Holocausto, por que eu não uso Shoah. Holocausto é uma palavra que tem uma matriz grega, que significa sacrifício. Ela é, hoje em dia, considerada uma palavra incorreta. Mas, assim, não incorreta, mas ela é uma palavra que ela talvez não agregue exatamente o sentido que deveria. A palavra Shoah, ela vem de destruição e é uma palavra de matriz hebraica. Então, existe uma diferença entre as duas palavras. Porém, os Estados Unidos e a Europa se condicionou a usar a palavra holocausto. E isso foi traduzido para o português. Quando eu estou em ambientes super, duper, hiper, mega, hiper acadêmicos, eu prefiro usar a palavra Shoah. Tanto que meu Instagram tem Shoah. Quando eu estou em ambientes que eu quero atrair um público acadêmico, mas não necessariamente só acadêmico, a palavra holocausto funciona melhor. Porque se eu tiver que explicar para alguém o que é Shoah, isso tempo a pessoa já perdeu o interesse. Mas holocausto é uma palavra que atrai e que puxa as pessoas. Então, isso é um processo que está acontecendo. Então, a própria Regina Gel, no livro, ela usa a palavra holocausto, também foi outra razão de eu ter escolhido essa palavra, porque eu estou usando... Se eu estou usando a perspectiva dela, eu vou usar os termos que ela usa. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai falar. Então, eu me adequo à palavra holocausto, eu acabo usando mais a palavra holocausto, especialmente para cursos maiores, com a maior quantidade de pessoas, e que eu consigo acessar gente que é acadêmica, que é realmente a maioria, mas gente que não é, não está na vida acadêmica, que não é pesquisador, mas que tem interesse no assunto, que são vários, né? O holocausto, ele é um assunto que traz um tanto de interesse nas pessoas. A segunda coisa é uma definição um pouquinho mais de certo modo, específica, que é a diferença entre sefarditas e askenazes. Eu vou falar sobre isso quando eu falar um pouco sobre o processo migratório dos judeus no Brasil. O judaísmo, ele é uma religião, mas ele também, na verdade, é uma que a gente chama de etnorreligião. Você pode ser de religião judaica sem ser uma pessoa nascida de mãe judaica, ou você pode ser uma pessoa judia sem ser religiosa. Existem judeus ateus. Isso é possível de acontecer. No Brasil, a gente tem uma versão um pouco... a maneira que a gente lida com raça é um pouco diferente. A gente vai a partir da aparência. Né? Fora do país, isso é um pouquinho mais diferente. Então, o judeu é aquele que vem nascido de mãe judia, independente de seguir a religião ou não. Então, quando a gente vai pensar em judeus, na Europa, especificamente, a gente vai pensar em dois grandes grupos. Os judeus askenazi e os judeus sefarditas. Os judeus sefarditas são os primeiros judeus que vêm para o Brasil. Quando a gente fizer de certo modo, essa linha, a gente vai saber exatamente o que isso quer dizer. Então, os judeus sefarditas, eles são judeus que vieram de Portugal, Espanha e Norte da África. Né? Eles foram judeus que foram perseguidos pela Santa Inquisição. E são os primeiros judeus que vão vir para o Brasil. Né? Esses primeiros grupos de judeus que vão vir para o Brasil. Os judeus askenazi, eles vão ser os judeus do leste europeu, da região da Alemanha, Rússia, Ucrânia, que são os judeus realmente que foram, de certo modo, foram os judeus que foram aniquilados durante o Holocausto. A gente vai ter judeus sefarditas que vão também ser pegos, principalmente na Itália. O próprio Primo Levi era um deles, ele vem de uma família de origem sefardita. Então, a gente vai ter esses dois grupos. A gente vai ter os judeus sefarditas e a gente vai ter os judeus askenazi. No Nordeste do Brasil, a gente tem uma grande população que é descendente de judeus sefarditas, coisas de 14, 15 gerações atrás. A gente também vai ter no país, e esses são os judeus que a gente mais conhece, que são os judeus de origem askenazi, que vieram de países como a Ucrânia, como a Rússia, como a Alemanha, como a Polônia. Então, esse grupo de judeus, que foi o último grupo que, em tese, veio para o país,
né, a partir do início do século XX. Então, vamos lá. Eu começo com a primeira frase do livro da Regina, porque eu acho ela muito importante. Nenhum país das Américas teve, como o Brasil, começos tão intensivamente marcados pela presença e ação do povo judeu. E isso já coloca a gente numa situação de, tá, mas quem eram essas pessoas? Se a gente teve esse grupo tão intenso dentro da nossa, né, como ela diz, tão intensamente marcados pela presença e ação do povo judeu, quem eram eles? Então percebam que desde o início a gente já vai ter esse apagamento de quem eram essas pessoas. Né? Então a gente vai ter diversas pesquisas sobre o assunto dos primeiros judeus que vieram para o Brasil. E eles vieram, a gente vai falar, eu vou falar rapidamente dos fluxos migratórios, eu vou falar do migratório colonial, independência e república. O primeiro grupo que veio, na verdade, eles vão vir, eu vou falar do primeiro grupo em geral mesmo, que foram os grupos do período colonial, que são os sefarditas. Esse grupo de sefarditas, eles moravam em Portugal e Espanha, foram expulsos de Portugal, foram expulsos da Espanha, foram para Portugal. Foram expulsos de Portugal, foram para a Holanda. Quando a Holanda vem, os holandeses vêm para o Brasil e invadem a cidade do Recife, eles se juntam e vêm para Recife. Então eles vêm morar aqui em Recife. Recife tem, eu sou bairrista, mas isso não é bairrismo, são dados históricos. Então Recife vai ter a primeira sinagoga das Américas, o primeiro grupo unido e coeso de população judaica, ela vai acontecer na cidade do Recife, nos 1600. Só que acontece, os holandeses ficam aqui durante X tempo, esses judeus eles vão gozar dessa liberdade religiosa, quando os portugueses voltam, eles têm que picar a mula e têm que sair daqui de novo, porque a coisa ainda estava acontecendo. Né? A Inquisição, em tese, durou até pouquíssimo tempo atrás. Então, eles tinham que sair daqui. Eles pegam eles se juntam alguns, né? Outros eles vão para o interior, no Nordeste, né? A estrela judaica do sertão, o sertão do Nordeste tem muito judeu, muito descendente desses judeus sefarditas, que eles saem da capital, fugindo dos portugueses, e vão se colocar no Nordeste, né? Nessas cidades mais longe do litoral, né? No sertão realmente do Nordeste. Então eles vão para lá. E o outro grupo que não se sentia não sentia mais vontade de ficar aqui no Brasil, ou que via que não tinha como ficar na capital e teria que ir embora, eles pegam um barquinho, eles vão para Cuba e eventualmente eles vão para Curaçao e eventualmente eles vão para Nova York. Dentro de Nova York, eles formam uma colônia. Então, a primeira colônia nos Estados Unidos foi uma colônia sefardita, assim como foi aqui no Brasil. Então, eles vão para Nova York, né, Nova Amsterdã, e lá eles formam a cidade de Nova York. Então, são esses mesmos grupos judaicos que saíram daqui de Recife, eles vão para lá e vão fundar Nova York. Né? Então, esse é o primeiro fluxo migratório coeso, né, de judeus aqui no Brasil, fora um personagem aqui, um personagem ali, certo? Aí é uma foto da placa da antiga Rua dos Judeus, né, onde fica a Carrauzo de Israel, que é a primeira sinagoga das Américas. O segundo fluxo migratório ele vai ser já no período da independência. Ele já vai ser um pouquinho mais amplo. Ele vai agregar já o sul, o sudeste e o nordeste e o norte do país. Então ele vai ter Ashkenazes no sul, graças a esse cara aí chamado Barão Moritz von Hirsch, ou Maurice de von Hirsch. Ele vai patrocinar famílias judaicas para virem para o sul do país para construir vilas. Então, esses grupos de Ashkenazes, em geral alemães e poloneses, eles vão vir para o Brasil, e dentro do Brasil, eles vão, dentro do sul, assim, nas embreias do sul do país, eles vão criar comunidades. Tem uma narrativa muito interessante sobre isso, sobre essas comunidades, chamada Philipson, de uma autora mulher chamada Frida Alexander, que é muito, muito legal esse livro. Acho que ele não acho que ele foi editado novamente, mas eles são Memórias da Primeira Colônia Judaica no Rio Grande do Sul, e também tem o livro do Marco Jolovich, que está em algum lugar, depois eu mostro para vocês, que vai falar dessas comunidades. Então a gente vai ter também esses sefarditas na Amazônia, né, esses grupos de marroquinos, especificamente marroquinos e portugueses, eles vão para a região amazônica, e a comunidade ainda é muito forte na Amazônia, ainda tem bastante, tem sinagoga, tem uma comunidade bem forte na Amazônia, de origem sefardita.
E os outros judeus askenazes, eles vão se espalhar pelo resto do país. Então, a gente vai ter fluxos migratórios para São Paulo, Belo Horizonte e algumas cidades do resto do país. Mas esses dois grupos, o grupo do Norte e o grupo do Sul, são os grupos mais específicos. E agora, a gente vai ter, no período republicano, um pouco diferente. No início, a gente só tinha sefardita, né? No período colonial, a gente só tinha sefardita. No período independente, a gente vai ter sefarditas e askenazes em lugares diferentes. E no período republicano, a gente vai ter uma grande quantidade de askenazes. E é interessante porque essa grande quantidade de askenazes, ela não fica só no Rio e São Paulo, inicialmente. Ela fica no Nordeste também, e ela também vai para o sul do país. Então, a gente vai ter uma grande população askenazi que vai se juntar nesses espaços. Essa foto daí, para quem é daqui de Recife vai conhecer, é o que a gente chama de Praça Maciel Pinheiro. Essa região, essa casa daqui, essa daqui, era a casa, era essa, acho que é essa daqui. Era a casa de Clarice Lispector, foi onde ela nasceu, onde ela foi criada quando ela veio para o Recife. No início do século XX, no final do século XIX, no início do século XX, a Rússia começa a invadir os chamados shtetl. Meu Yiddish ainda não chegou lá. Que são vilas, que são cidades pequenas que são formadas por comunidades judaicas. São vilas judaicas parecidas com Philipson, ou com essas pequenas comunidades que eram feitas no Rio Grande do Sul. Quando o Barão von Rich manda para cá, era uma experiência que eles já tinham na Europa. Então, a Rússia czarista começa a invadir esses espaços. Quem já viu O Violinista no Telhado vai lembrar disto. Eu vou colocar aqui a referência. É um livro e um livro e um musical, um filme maravilhoso, baseado num livro chamado Teve o Leiteiro. Então, o que acontece? Eles vão começar a vir para o Brasil. Isso já em 1905, 1900, 1890, por aí. E eles começam a vir para o Brasil. E não só para o Brasil, eles vêm para o Brasil e eles também vão muito para os Estados Unidos. E, eventualmente, os Estados Unidos começam a barrar essas pessoas de entrarem e eles começam a vir para a América Latina. Essa região inteira, central, era uma região muito conhecida porque eram onde os judeus moravam, né, esses imigrantes judeus, porque é no centro da cidade, então era relativamente perto do porto da cidade, então eles saíam do barco e iam direto para essa região. É aí também, nessa região, que fica a sinagoga Ashkenazi que a gente tem aqui em Recife, né? A gente tem a Sefardita, que é a Carraus do Israel, que é essa primeira. A gente vai ter essa Ashkenazi, que é essa daí, no centro da cidade do Recife, que ainda está em funcionamento. Então, é daí que vai vir Clarice Lispector, por exemplo. Né? Desse primeiro grupo de pessoas que vem fugindo do czarismo, que vem fugindo dessas invasões na Rússia, e de um antissemitismo que está crescendo cada vez mais. Isso muito antes de Hitler, anos antes. Então, a gente já vai ter até a década de. Assim, antes da década de 30, que é a partir desse momento, mais ou menos, que a gente começa a pensar o Holocausto, né, que é quando Hitler chega ao poder em 1933, porque o Holocausto mesmo, ele começa já na década de 40, mas a gente pensa. Mas pensando a perseguição dos judeus como um evento que já estava acontecendo muito antes de Hitler. Sempre aconteceu, nunca deixou de acontecer. Mas aí ele estava acontecendo nesse momento também. Então, esses grupos, eles começam a vir para o Nordeste, né? E para, enfim, para o Nordeste, para o Sul e tudo mais. E são esses grupos, desses primeiros grupos, que as comunidades judaicas elas vão começar a crescer e ter raízes dentro das comunidades. Então, no Rio de Janeiro, ali na região da Praça 11, então você vai ter as primeiras comunidades de mascates, os primeiros falantes de Yiddish, as primeiras publicações sobre o assunto, os primeiros jornais das comunidades judaicas que também vão acontecer, e ainda em Yiddish, né? Essas pessoas elas não falavam alguns falavam as línguas locais dos países que eles moravam, mas, em geral, essas pessoas se comunicavam com uma língua chamada Yiddish, que é uma língua que tem o alfabeto, parte do alfabeto hebraico, mas ela soa muito como alemão e ela também é misturada do russo e do polonês. Então, ela é uma língua mista e ela pertence a essas comunidades judaicas. E o Yiddish é uma língua tão interessante, e eu posso falar horrores sobre Yiddish, porque, enfim, é uma coisa que me interessa. O Yiddish era uma língua que era falada por cerca de 11 milhões de pessoas, e depois do Holocausto o número caiu para menos de 1 milhão. Então a gente tem um afastamento completo do Yiddish. Acho que meu fone descarregou, gente. Deixa eu só trocar de fone aqui. Mas vocês ainda estão me ouvindo, né? Porque o microfone é separado.
Então, enfim, então a gente vai ter essas populações, né, que vão se juntar nesses fluxos migratórios no período republicano. E é a partir daí que a gente começa a nossa história. E essa é a frase que, na verdade, foi a grande frase para mim que moldou esse curso na minha mente. A presença da Shoah na literatura brasileira devemos deixar claro logo de saída, extremamente marginal. Agora vamos lembrar um pouquinho da pergunta que eu fiz no início. Quantos livros de pessoas que sobreviveram ao Holocausto escritos em português vocês conhecem? Ninguém respondeu. Quantos livros escritos em outras línguas que foram traduzidos para o português vocês conhecem? Um montão. A gente vai ter ficção, diário, narrativas em primeira pessoa, a gente vai ter filmes que foram baseados em livros que foram baseados em filme, peça de teatro, vai ter um pouco de tudo. Quando a gente pensa em literatura marginal, a gente não vai colocar o judeu, por exemplo, como personagem. Porque é uma população que não passa pela nossa cabeça considerar. Quando eu li essa frase, eu fiquei muito com essa frase na cabeça, assim, exatamente com essa ideia de a literatura marginal, pensando naquela que está fora do centro, que não pertence ao centro. E eu fiquei com essa frase na cabeça durante dias, quando eu estava pensando nesse curso, e essa frase me pegou muito hoje de manhã, quando eu comecei a separar os livros que eu comprei e que eu ia pegar. E hoje todos os livros que eu comprei hoje, eles foram comprados na estante virtual. E eu vou ler o e-mail que eu recebi da estante virtual para vocês. Leiam, assim, uma parte do e-mail que eu recebi da estante virtual. Eu comprei na estante virtual por diversas razões, mas esses especificamente, a razão é muito simples. Então, quando eu abri, eu comprei, como eu disse, 5 livros, hoje de manhã. Eu comprei um livro que foi publicado, 3 livros que foram publicados em 1976, um livro que foi publicado em 1979 e um que não está com a data aqui. Mas veja, 3 livros de 76, um livro de 79. O que é que isso na prática quer dizer? A gente não publica esses livros. Esses livros, eles não chegam a gente, não é porque eles não existem, de certo modo, apesar de alguma maneira eles não existirem. É porque esses livros, eles não são publicados. Veja, eles são escritos, eles foram escritos, eles não são publicados. E agora eu já vou meio que começar a adentrar um pouco sobre os livros que eu vou mostrar para vocês. A gente vai ter, na parte mais final, eu vou falar um pouquinho sobre os livros mais contemporâneos que vão falar sobre o assunto. Mas eu me peguei pensando muito nisso quando eu comecei a pensar na quantidade de livros que eu tenho sobre o tema. Como eu acessei esses livros? Todos foram comprados em sebo. Eu não lembro, aliás, eu lembro de um único livro sobre judaísmo no Brasil, assim, histórias narrativas relacionadas ao judaísmo no Brasil, ou autores judeus que falam, de certo modo, sobre judaísmo, alguma coisa do gênero. Eu acho que eu lembro de um que eu comprei presencialmente, que foi o livro de ensaios do Samuel Havett. Todos os outros eu não comprei em nenhuma livraria. E eu sou uma pessoa que vai em livraria religiosamente toda semana. E não é livraria pequena, eu vou em livraria de shopping mesmo, que é aquela que você acha qualquer coisa. E foi exatamente numa delas que eu achei o livro de ensaios do Samuel Havett. Então, quando eu parei para pensar nisso, quando eu me vi pensando nisso, foi quando eu percebi realmente essa distância gigantesca que a gente vai ter entre o que a gente recebe sobre a Shoah, sobre o Holocausto, e o que nós, no Brasil, produzimos sobre o Holocausto. E vai vir um espaço gigantesco. Todos os anos, a gente vai ter filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Não necessariamente sobre o Holocausto, mas a gente é bombardeado. Essa é uma péssima frase, mas enfim. A gente vai recebendo livros e textos e histórias sobre o Holocausto. Todo ano a gente abre, liga a televisão para ver o Oscar e a gente vai ter um novo filme sobre o assunto. A Disney acabou de lançar uma série sobre Anne Frank. Hoje eu recebi um e-mail dizendo que o Tatuador de Auschwitz vai ser transformado num filme. E eu sei que tem outra do Mark Ruffalo que eu acho que está na Netflix também, que está acontecendo. Todas acontecendo agora, neste exato momento. Né? Então, Hollywood se apropriou do Holocausto. A gente tem diversos livros sobre o Holocausto ainda sendo lançados atualmente.
Eles não necessariamente são bons, ou eles não necessariamente são bons para a própria pesquisa sobre o Holocausto. E isso eu falo especificamente do Menino do Pijama Listrado e da continuação do Menino do Pijama Listrado e de alguns outros livros ficcionais que vão ser extremamente problemáticos. Mas esses livros existem. Entendem? Esses livros existem. A gente não publica as narrativas dos sobreviventes brasileiros. Eu tenho alguns aqui comigo, como eu disse, não são muitos. Eu tenho, por exemplo, aqui A Morte do Carrasco. A Morte do Carrasco, eu acho que ele foi um dos... Ele aparentemente é um dos mais recentes, ele ainda está branco na lateral. Ele foi publicado, deixa eu ver, em 2003. Então é um livro relativamente recente. Eu acho que só teve essa edição em 2013. Deixa eu pegar aqui Os Abismos. Os Abismos eu acho mais complexo ainda, da Malka Lober-Honig. Os Abismos ele foi publicado em 1990. E aqui ele tem uma assinatura do filho dela, de 1991, 23 de 4 de 1991. Então é um livro mais velho que eu. 1990. Essa foi a versão mais recente que eu achei na estante virtual. O Sobrevivente. Esse livro aqui, ele tem uma história ótima, porque ele foi roubado de uma biblioteca. Visivelmente roubado de uma biblioteca. Não fui eu que roubei, mas ele foi roubado de uma biblioteca e alguém botou para vender na estante virtual. Acontece sempre. Esse é 2008, olha aí. Esse está na 6ª edição. Mas mesmo assim, ele foi roubado de uma biblioteca. Da editora Civilização Brasileira. Esse ainda é meio assim, né, relativamente conhecido. Quem trabalha com estudos judaicos vai comprar todos os livros na mesma editora, que é a Perspectiva. Todos os livros judaicos, tudo que existe de ensino judaico, de estudos judaicos, é sempre da editora Perspectiva. Tudo, absolutamente tudo é da editora Perspectiva, porque o próprio diretor, né, o dono da editora Perspectiva, o criador, o fundador da editora Perspectiva, era um judeu da Bessarabia que veio para o Brasil fugindo de perseguição. Então, isso era uma coisa que era importante para ele, e mesmo com a morte dele, ele continuou seguindo essa ideia. Então, é interessante a gente pensar que não é que a gente não lê porque a gente não se importa, ou porque a gente não teve nenhum sobrevivente no Brasil. A questão não é essa, nunca foi essa. A questão é única e exclusivamente acesso. A gente não tem acesso a esses livros. E do mesmo jeito que a gente não tem acesso a outros diversos tipos de literatura marginais. Então, quando eu li essa frase, isso me pegou realmente muito, assim, essa ideia da gente perceber que a gente não ouve as pessoas que sobreviveram dentro do nosso ambiente, dentro do nosso espaço geográfico. Quem foram essas pessoas que vieram para o Brasil? Quais são as histórias dessas pessoas que vieram para o Brasil? A maioria delas já faleceu. Né? Isso é uma verdade que está acontecendo com a gente. Quando eu entrei no doutorado em 2019, 2020, uma das autoras que eu trabalhava ainda era viva. Ela faleceu no meu primeiro ano de doutorado. E ela tinha 12 anos quando ela foi levada para Teresina. Então, ela viveu bastante. Teve uma vida muito ativa, foi professora universitária e tudo mais. Então, essas pessoas elas já não estão mais entre nós. E aí isso também vai criar uma nova ideia e um novo conceito, inclusive uma nova relação que a gente vai ter com a literatura e com a própria publicação, né? Então, a gente vai perceber que a gente não lê isso, a gente não conhece isso, porque a gente não tem acesso a isso. Então, Elo, quero começar a ler autores que sobreviveram, que escreveram sobre o Holocausto no Brasil. Qual é o melhor lugar para fazer isso? Estante virtual. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É estante virtual, estante virtual, estante virtual, estante virtual. É o sebo da sua cidade. Normalmente, no sul e sudeste, os sebos, a esmagadora maioria vão vir do sul e sudeste, porque são grupos que pagaram, ou pessoas que pagaram para a publicação do próprio livro, em muitos casos, e esses livros, eles vão ser... Desculpa, gente. Enfim, eles vão ser vendidos, divulgados, né, divididos, distribuídos, enviados para bibliotecas, né, dentro desses próprios grupos.
Então, a gente não acessa a eles. A gente que está fora desse mundo. Né? Eu sou de Recife, eu estou bem fora desse mundo. Então, ano passado, por exemplo, eu fui para São Paulo, eu fui na Casa do Povo, que é um espaço absolutamente fantástico, fundado também por esses imigrantes do Bom Retiro que vieram para o Brasil e queriam ajudar uns aos outros e criam a Casa do Povo. E eles tinham um monte de livro lá e o segurança me deixou levar 3 livros para casa. Eu disse, mas moço, não vem aqui para devolver. Não, não, pode levar. E um deles, inclusive, foi esse daqui. Ele se chama Fragmentos de uma Vida, de uma autora chamada Rita Brown. E ele foi publicado em 2010 por um Instituto Acácia de Responsabilidade Social. E ele vai falar dessa senhora, né, Dona Rita, ou Ritúcia, que nasceu numa família de intelectuais em 1930 e, enfim, viu, né, foi uma pessoa que teve uma participação importante na Associação Brasil Parkinson. Veja só que coisa peculiar. E o livro ele é uma republicação de 2010 e ele vai falar no início que é uma indústria química. Atrio Investimentos e Assessorias e Impal Indústria Químicas que publicaram esse livro. Eles resolveram republicar esse livro. E a minha coisa favorita nesse livro é o final, é atrás. Os comentáriozinhos são feitos por Maurício, marido, Eliana, filha, Edmundo, filho, Lilian, nora, Cláudia, neta. Cláudia escreveu bastante. Os netos escreveram muito, os filhos não escreveram muito, não. Eduardo, também neto. E Alain, o neto. Então percebam como é uma coisa muito simplista. É a história da vida dela, a história da sobrevivência dela, de como ela veio parar no Brasil e das coisas que aconteceram com ela. E nada mais, assim, acaba sendo uma coisa muito de quase um diário mesmo, assim, das histórias dela. Tem várias fotos, os textos são histórias curtinhas, capítulos curtinhos, trechos curtos, assim. Um livro cheio de fotografia, mas é uma experiência dela. E olha que esse foi publicado em 2010, né? Mas os comentários que tem atrás são da família. É como se ela tivesse dado um caderninho para a família e disse: olha, tu já ouviu muitas minhas histórias, escreve sobre elas. O que é que tu acha? Né? Então, quando conheci Rita, essa pessoa ímpar, desejei todo o meu amor poder compensar parte de suas dores sofridas. Esse é o comentário do Maurício, marido dela, sobre o livro. Esse livro eu peguei, como eu disse, na Casa do Povo, né? Foi um livro que eu acabei pegando, assim. Enfim, a gente vai adentrar por esses livros a partir de agora. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver, e para o pessoal que dá aula, né, né, que trabalha com escola, isso aqui é o grande trunfo da coisa, né? Que é a divisão dos módulos que é apresentados pela Regina. Ela divide em 3 módulos: pedagógico, híbrido e ficcional. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles. O módulo pedagógico provavelmente é aqueles que a gente vem na nossa cabeça inicialmente, se a gente pensa em qualquer livro, na verdade, sobre o Holocausto. Né? O próprio nome já deixa muito claro, né? Aqueles livros que a gente leu na escola, ou aqueles textos que estão nos nossos livros de história, o que a gente leu aqui e ali, né? Que são os livros de teor paradidático. Eles têm uma explicação muito clássica, muito simples sobre as coisas. Documentos e mínima elaboração imaginativa e acompanhado de desenhos, mapas e estatísticas. É interessante pensar que esses foram normalmente os primeiros livros a serem escritos sobre o Holocausto no mundo. Eles não são uma coisa exclusivamente do Brasil. Um exemplo disso, deixa eu pegar aqui para vocês verem. É esse livro aqui. Como eu referi... Ai, meu Deus. Fica derrubando as coisas, minha gente, desculpa. Um exemplo é esse aqui. É um livro chamado Assim Foi Auschwitz, Testemunhos, 1945-86, do Primo Levi com Leonardo Benedetti. É um livro, obviamente, que foi escrito em italiano, mas eu acho que ele deixa também esse exemplo meio claro, porque a maioria dos primeiros livros escritos sobre o Holocausto, eles foram como se fossem retratos técnicos do que acontecia. Isso se deu por diversas razões. Se deu pela própria experiência de a gente precisa deixar claro o que é que estava acontecendo ali.
A gente precisa deixar o mais claro possível para as pessoas entenderem. Então, antes de publicar Isto, um Homem, o primeiro texto que Primo vai escrever sobre Auschwitz é um relatório sobre a organização higiênico-sanitária do campo de concentração para judeus de Monowitz, Auschwitz, Alta Silésia, Leonardo e Benedetti Primo Levi. Então, antes dele publicar qualquer narrativa que ele tinha pensado, e olha que ele publicou Isto, um Homem em 46, 47, ele publica um relatório. Porque mas qual era a existência, qual era a razão desses relatórios, desses livros de terror pedagógico? A necessidade de falar agora. Enquanto esses espaços ainda minimamente existem, e enquanto a gente consegue registrá-los o mais rápido possível. Hoje em dia, a gente não tem mais essa ideia do registro da mesma maneira. Porque a gente tira uma foto das coisas, a gente grava um vídeo, a gente grava um áudio, a gente não precisa de tempo para registrar as coisas. As coisas estão sendo registradas enquanto a gente está falando. Isso aqui que a gente está falando hoje está sendo registrado, né? Tudo que eu estou falando aqui vai ser registrado em alguma maneira, está sendo registrado, né? Então a gente não precisa mais disso, mas quem lembra no início da pandemia, o povo escrevendo sobre 200 milhões de coisas sobre a pandemia. Eu lembro muito de um texto do Agamben nas primeiras semanas da pandemia, que envelheceu como um tomate podre na sua geladeira. O texto era horrível. Quem leu esse texto vai saber qual é. Era um texto pavoroso sobre a pandemia, que ele escreveu assim nas primeiras semanas, quando aquela situação da Itália estava bem caótica. Então ele escreveu um negócio que assim, envelheceu em 2 semanas. Em 2 semanas aquilo ali já estava completamente desatualizado, completamente doido. Então, quando a gente tem esses primeiros livros iniciais, que eles vão acompanhar desenhos, mapas, estatísticas, essas imagens constantes, porque isso precisava ser falado o mais rápido possível. A Alemanha destruiu tudo que tinha de registro. Os únicos registros que existiam eram as pessoas que tinham passado por lá. Tem um livro muito bom que eu tenho. Esse livro, minha gente, eu não tenho ideia onde ele foi comprado. Eu não tenho ideia como ele foi encontrado. Eu não tenho ideia de onde vocês podem encontrar ele novamente. Esse foi um presente de um grande amigo meu, que eu agradeço todos os dias por esse presente, que é um livro chamado Spiritual Resistance, Art from Concentration Camps, 1940-1945. Compreendo que isso estava sendo escrito, isso estava sendo desenhado, enquanto as pessoas estavam no campo de concentração. Porque isso era uma maneira de ter esses registros. E eles não saberiam se esses registros iam continuar ou não. Ninguém tinha a menor ideia. Mas as mulheres e os homens, eles faziam registros quase fotográficos mesmo, das coisas que eles viam ali, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui pela câmera? Então, esses desenhos, eles aconteciam. Então, esses primeiros textos pedagógicos que são publicados aqui no Brasil, eles não são exclusivamente publicados no Brasil. Né? Eles são publicados no mundo inteiro. Eles vão ser realmente os primeiros livros sobre o assunto. Então, pessoas que tinham experiências, por exemplo, médicas dentro do campo de concentração, pessoas que eram enfermeiras. No caso do Primo e do Leonardo, o Primo era químico, ele trabalhou no laboratório de química e o Leonardo era médico. Então, eles iam ter uma experiência que a maioria dos prisioneiros eles não iam ter. Então, eles escrevem esse livro para, olha, a primeira coisa que vocês têm que entender é que isso aqui era assim. Isso aqui é o documento X, isso aqui é a foto tal, isso aqui é o detalhe X, isso aqui é o detalhe tal. Deixa eu pegar aqui o nome dos 2 livros, eu vou colocar aqui. O do Primo se chama Assim Foi Auschwitz. Super fácil de encontrar. Enfim, Jeff Bezos está vendendo. Do Primo Levi com Leonardo Benedetti. Leonardo de Benedetti. E o segundo é Spiritual Resistance, Art from Concentration Camps, 1940, 1945. Ele foi publicado, ele é em inglês, e ele foi publicado com... Ele tem algumas essays de alguns autores bem famosos da época, como a Miriam Novi e a Lucy Davidowicz, que foi uma das primeiras pessoas a pesquisar
sobre o Holocausto nos Estados Unidos. Então, esse livro aqui, Spiritual Resistance, para quem trabalha com arte, quem tem interesse para arte, esse é um livro absolutamente fantástico. Como eu disse, eu não sei onde ele foi comprado, eu ganhei ele de presente de um amigo. E eu lembro que eu ganhei ele de presente num dia de um curso que eu dei. Ele chegou no dia que eu estava dando curso para o Gerry Slito. Em relação ao módulo pedagógico, eu pensei em colocar outros livros, mas eu coloquei esses dois. O primeiro deles é O Sobrevivente, Memórias de um Brasileiro que Escapou de Auschwitz, né? Esse é um livro relativamente recente. Ele é interessante porque ele foi escrito pelo Alexander Henrik Lax, com uma autora chamada Tova Sender, que é uma jornalista. Então, a ideia é que foram entrevistas, né, feitas com ele, e você encontra dentro do livro várias fotos dele, documentos, né, o passaporte polonês dele, então, detalhes da vida dele e tudo mais. Ele fez, inclusive, alguns desenhos engraçados, assim, tipo uma coisa meio... Tipo, eu preciso explicar rapidamente para você o que é que eu quero dizer. Então, isso aqui é uma câmara de gás móvel e o portão de Auschwitz, né? Ele mostra aqui o dinheiro do gueto, exatamente como eu falei, né? Essa ideia da documentação e você adicionar esses documentos como uma prova de que aquilo existiu. Porque para muitos era tão irreal, tão surreal a existência daquele processo, de tudo aquilo que havia acontecido, que era difícil você dizer para as pessoas que aquilo tinha efetivamente acontecido. Né? Gente, imagina a experiência de uma câmara de gás móvel, onde você podia simplesmente andar dentro de uma câmara de gás. Né? Ela era enviada de um local para outro. Né? Então, esses livros, eles acabam sendo... eles vão ter esse teor pedagógico, mas eles vão ter esse teor de isso é verdade. E o que eu coloco aqui, eu consigo, por A mais B, provar que isto é verdade. Existe uma prova do que eu fiz e do que eu vi. E esses textos, eles normalmente são textos que vão ser utilizados muito, por exemplo, em aulas de história. Né? Para o pessoal da história, esses são os textos inicialmente que vão atrair, né? Que vão ser colocados como, olha, aqui a gente não tem só um depoimento, um testemunho de alguém, mas a gente também vai ter o fato, a prova de que isso aconteceu. Outro livro que eu coloquei, esse que inclusive eu comprei hoje, o Holocausto do Ben Abraham. O Ben Abraham, ele escreveu, eu falei Abraham, não sei por quê, porque ele era brasileiro. Ele vai publicar outros livros também, e o mais famoso deles eu vou falar daqui a pouco. E ele vai ter essa necessidade constante de falar sobre a experiência dele. Então, ele provavelmente é um dos autores mais prolíficos sobre o assunto. Ele vai ter uma grande quantidade de obra, ele vai ter escrito muita coisa sobre o assunto. É bem interessante o trabalho dele. Eu gosto muito do livro que ele escreveu. Foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro livro escrito por um brasileiro que eu li. Ele faleceu, acho que em 2015. E ele era uma pessoa muito ativa no assunto. Assim, ele era uma pessoa muito ativa sobre conversar sobre isso, né? Então, esses de teor pedagógico é complicado quando a gente vai falar essa coisa meio teor pedagógico, parece que a gente está diminuindo o livro de alguma maneira. Mas não, muito pelo contrário. Eles são os livros, talvez, que dão abertura, esse momento inicial. Eles são ótimos para serem, por exemplo, trabalhados em sala de aula. Não que os outros não sejam, mas esses são os livros que eles vão trazer os dados, de certo modo, assim. Ou eles vão trazer um teor histórico que eles vão ter aquela coisa do provar. Eu preciso provar. Mais do que o que eu falo, eu preciso mostrar o que eu passei. A gente vai ter também o modo híbrido. O modo híbrido ele é um pouco interessante, ele é bem interessante, na verdade, ele vai ter essa combinação de estilos. Ele vai ter os traços pedagógicos com descrições de vivências reais e ou imaginadas. Essa questão da vivência imaginada, ela é, de certo modo, meio polêmica. A gente vai ter diversas questões, eu e vários outros pesquisadores vão ter N questões sobre ficção escrita sobre o Holocausto. Mas essa questão de vivências reais ou imaginadas, em muitos casos, elas vão ser um artifício escrito dos próprios sobreviventes. E eles vão tentar se colocar como esse personagem. Às vezes eles vão, inclusive, se usar de terceira pessoa, ou vão criar um personagem para apresentar uma experiência. Eu acho que quando a gente chegar no Samuel Havertz, isso vai ficar mais claro.
Então a gente vai ter essa coisa da angústia de reter o passado e a necessidade de livrar-se dele através de uma catarse. Esses livros, eles vão ser os livros que vão nos colocar numa situação muito emocional mesmo. Eles vão ser narradores que vão ter um feito literário, a escrita literária deles vai ser um pouquinho mais elaborada. Então, a gente vai ter mais eles vinculados a essa ideia de, olha, a gente vai, a partir desse momento, a gente vai começar a escrever literatura e não só um testemunho no sentido, preciso provar que isso aconteceu. Então, a gente vai ter um manejo literário um pouco diferente a partir desse momento. Né? A gente vai ter uma relação um pouquinho diferente com a literatura. Então, esse modelo híbrido é o modelo que a maioria dos livros que vocês leram é. Né? A gente vai ter essa relação entre o fazer literário, o perceber que existe uma intenção literária dentro daquele livro e não só um registro de alguma coisa. Não minimizando o registro, mas isso também... E a gente também vai ter muito essa relação entre o passado e o presente, o passado e o presente, o passado e o presente, e que a gente precisa falar sobre para poder sobreviver. Né? E aí vem aquela frase clássica do Adorno, né, da ideia de que você depois não existe poesia depois de Auschwitz, mas ela tem que existir. Ela deve existir. Porque depois daquilo ali, daquela completa aniquilação do sentido, a gente vai ter que continuar. A partir daqui, aí é que a gente precisa continuar mesmo. Aqui a gente vai ter, acho que os dois mais conhecidos provavelmente são esses dois, os abismos, né, que eu falei, acho que eu já mostrei ele aqui, inclusive é a capinha que eu tenho, da Malka Lober-Honig. Esse livro também, obviamente, foi comprado na estante virtual. Como eu falei, acho que ele é de 90. 90? Deixa eu ver se teve mais uma edição. Eu acho que essa foi, inclusive, não sei se ela foi a primeira edição, porque a Malcolm faleceu em 1987. Então esse livro já foi publicado com ela, já não estava mais viva. E ela dedica o livro aos meus familiares assassinados nas mãos nazistas. Agradecimentos especiais. Eu acho muito interessante, gente, porque esse livro também foi patrocinado por uma indústria. Pela Ismãos, eu não vou saber ler esse nome. Knophaus Indústria e Comércio, e da Federação Israelita do Paraná. Né? Então, você vai ter esses livros, de certo modo, livros patrocinados, né? Que aí volta mais uma vez para aquela ideia do ninguém publica. Esses livros eles não estão sendo publicados, né? E o Mundo Silenciou, deixa eu ver se eu acho o meu aqui. A minha capa é diferente dessa, mas essa foi a capa que eu achei com a melhor qualidade. O meu é essa capa daqui. O Mundo Silenciou, do Ben Abraham, né? Eu já falei um pouco sobre ele. Ele também vai ter bastante imagens, não necessariamente do Ben Abraham. Ele vai trazer imagens, fotografias mesmo, e tem algumas fotografias dentro dessa minha edição que são crianças no gueto. E elas são 3 fotografias. Tristes, desnutridas e alegres. Eu acho que nem eu, como museóloga, conseguiria pensar numa narrativa fotográfica tão intensa quanto foi essa que ele colocou. Então, ele vai... as fotografias são bem pesadas, tá? Então, para quem for ler, não são fotografias muito fáceis, não, muito simples, não. Elas são fotografias bem né, enfim, bem visíveis da situação. Gente assassinada, fuzilamentos, enforcamentos e tal. O que também acaba entrando um pouco nessa ideia do modelo híbrido, né? Do modelo híbrido, não, do modelo pedagógico. Então, a gente vai ter, junto da narrativa, não só a construção da narrativa dele, mas a narrativa dos outros. Então, acontece muito de você ler um livro sobre a Shoah e você encontrar fotografias dentro do livro. Né? Você tem um meiozinho do livro ali, você está lá vendo as coisas e você tem essa narrativa visual. Isso também é muito interessante, porque não é só mais a minha história, é a história minha e das outras pessoas que estão aqui, que eu não sei os nomes, que eu não sei de onde elas vieram, que eu não sei a história delas, mas elas tiveram uma história parecida, de certo modo, com a minha. Né?
Existe um último livro publicado por Primo Levi, né, Os Afogados e Sobreviventes, ele vai falar muito sobre isso. Aqueles que se afogam e os que sobrevivem. Os afogados são os que morreram, os sobreviventes são aqueles que têm, de certo modo, uma obrigação de falar sobre aqueles que se afogaram. Ele usa, eu acho que não é isto um homem, ele usa a ideia de quem olhou para os olhos da Górgona. Quem olhou para os olhos da Górgona ficou. E quem vai falar por eles? Quem vai ser o responsável por tirar aquelas pessoas de dentro daquele espaço e levá-las para fora do lager, né, para fora do campo de concentração? Então, quando a gente vai ver esses livros e vai ver essas fotografias dentro, às vezes são fotografias de pessoas que ele não sabe quem são, em situações, em espaços, em momentos que a gente não sabe quem elas são. Então, a gente tem as crianças tristes, as crianças desnutridas e uma criança alegre. Então, tem um grupinho, outro grupinho e uma criança alegre. E quando ele coloca essas fotografias, quando elas são selecionadas e colocadas dentro do livro, a gente, de certo modo, se repara com um novo espaço, né? A gente percebe que aquela história não era só dele. Aí a gente volta também para aquela ideia, né, do pedagógico, o teor pedagógico, do contar, do mostrar, do falar. E é isso aqui. Isso não é uma história minha. Essa história não só me pertence. Essa história pertence a todos. Essa história pertence a todas essas pessoas. Eu acho que um dos casos mais famosos, assim, de certo modo, da gente falar sobre isso, é do caso da Nanette Koenig, que é uma sobrevivente, né, que veio morar no Brasil, que foi a última pessoa que viu Anne Frank, quer dizer, a última pessoa que sobreviveu e viu Anne Frank dentro do campo de concentração. E ela morava no Brasil, né? Eu acho. Nanette Koenig. Ela, inclusive, Nanette Blitz Koenig, ela também escreveu. Ela está viva, 94 anos. Ela nasceu na Holanda, ela estudou com Anne Frank na escola e elas se encontraram no campo de concentração. E ela escreveu um livro chamado Sobreviveu ao Holocausto, né? Provavelmente um dos livros mais famosos sobre o assunto, né? E eu tô lembrando agora quem era a pessoa mais velha a sobreviver ao Holocausto. Uma pessoa chamada, a pessoa que sobreviveu por mais tempo era um chamado Israel Crystal, e acho que no ano passado faleceu. Eu odeio quando eu esqueço o nome dos autores, mas é porque são muitos. O autor de Necrópole, que acho que provavelmente foi um dos mais velhos, o Boris Paor, ele faleceu aos 108 anos ano passado, um pouquinho antes de fazer 109. Oi, Alberto, tu abriu teu microfone, tu quer falar alguma coisa? Alô? Quiser falar, é só dizer aqui, porque aí eu consigo chamar vocês, tá, gente? Só falar, eu fico sempre vendo o chat. Vamos passar aqui. E, por último, o módulo ficcional. Eventos históricos na formulação de dramas e conflitos. Então, eles vão se usar do Holocausto para perceber uma voz narradora onisciente e esse narrador polivalente. Então, a gente vai ter fazer uso dessa narrativa para fazer uso dessa história para fazer, a partir daí, a gente ter uma nova perspectiva, né? Não existem muitos ficcionais, eu achei só dois, né? A própria Regina, ela narra dois, esse do Alfredo Gartenberg, o J Vermelho, eu comprei ele hoje também, eu não tinha esse livro ainda. Eu tenho algumas questões com narrativas ficcionais, mas no início, principalmente nesses primeiros anos de publicação, essas narrativas ficcionais elas vão ter o seu valor, com certeza, porque a gente vai ter pouca narrativa, né? Então, essas narrativas ficcionais elas também acabam agregando certo espaço, né? Para ser como uma maneira de se iniciar. Eu tô falando muito rápido, gente. Vocês estão. Tá todo mundo de boa aí, todo mundo sobrevivendo numa boa. Tá show? Tudo tranquilo. Obrigada aí, pessoal. Valeu. Qualquer coisa, como eu disse, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só jogar aqui do lado. Mesmo a partir dessas três perspectivas, a gente vai ter algumas similaridades textuais. O que eu gosto dessa maneira que a Regina coloca
Porque essas lacunas elas também funcionam para outras narrativas. Então, se alguém tiver interesse, por exemplo, em estudar narrativas escritas em outras línguas, de certo modo, essas similaridades elas também vão agregar dentro desse escopo, né? Assim, também é importante a gente perceber que essas similaridades textuais elas vão estar muito conectadas aos sobreviventes em primeira pessoa, os primeiros grupos de pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Mas, para frente, eu vou falar um pouquinho sobre o que é que isso significa. Lacunas de memória isso é interessante, porque quando a gente pensa num texto escrito a partir de uma memória de alguém, a gente pensa nessa memória perfeita e completa. Isso é muito o que não acontece. A memória, ela não é 100% aquilo que vai ser apresentado. A gente esquece das coisas. Então, existem essas lacunas de memória. E isso é muito interessante da gente pensar que são pessoas que escrevem sobre a própria experiência, então elas não deviam esquecer de algo, sabe? E isso às vezes causa um problema muito sério, porque às vezes essas próprias lacunas de memória, ou as próprias ideias de que a memória se funde a outras memórias, essas coisas elas vão acontecendo de um modo um pouco diferente, isso abre às vezes espaço para o próprio negacionismo. Ah, porque isso que você lembra não foi bem assim, isso que você lembra não foi assado. E o não compreender essas pessoas também como pessoas que possuem memórias em fragmentos. Ao mesmo tempo, eles têm uma necessidade de causar uma certa fidelidade. Se eu conto uma história para vocês, por exemplo, vocês sabem que eu faço doutorado. Se eu chegasse aqui e vocês não tivessem ideia quem eu sou, que eu não desse fonte de nada do que eu estou falando, vocês poderiam simplesmente dizer, essa menina está louca. Né? O que ela está falando não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma grande quantidade de arcabouço teórico e de apresentação dos livros que eu mostrei e dos teóricos que eu falei e da maneira que eu me apresento, eu coloco vocês numa situação de que vocês vão acreditar no que eu estou falando. Sempre questionem. Mas, em tese, estou aqui como uma pessoa que entende do assunto e então eu estou sendo fiel ao que é real. Isso com aspas e aspas e aspas e aspas, tá? Então, para esses sobreviventes era a mesma necessidade. E aí a gente volta, por exemplo, para a questão das fotografias. Por que era importante essas pessoas terem registros documentais? Por que era importante essas pessoas terem registros fotográficos? Por que era importante essas pessoas terem registros memorialísticos? Porque a memória deles não pode ter lacunas? Porque tudo tem que estar perfeito nos trinques, muito bonitinho. E você precisa de A, e B e C para dizer que você está certo. Porque se você não tem essa fidelidade à ocorrência, se você não conta a verdade, você não viveu aquilo ali. E isso é uma questão muito séria, porque a gente não pode pensar no sobrevivente do Holocausto como apenas a pessoa que esteve no campo de concentração. A gente tem que pensar no sobrevivente, de certo modo, no sobrevivente do Holocausto como a pessoa que estava dentro daquele escopo espacial e temporal, e às vezes não mais espacial. Por exemplo, eu acho que um dos casos mais clássicos disso é a Nelly Sachs. Nelly Sachs foi acho que a primeira, não foi a primeira não, mas foi uma vencedora do Nobel. Dificílima achar a obra dela no Brasil, gente. Dificílima, assim. Já deviam ter resolvido isso, sabe? Já devia ter sido resolvido. Eu lembro muito que eu comprei um livro dela na estante virtual por R$ 25, 2 semanas depois estava por 200. O mesmo livro, sem tirar nem pôr. Isso é uma tradução da década de 60, enfim, que não já deu para fazer uma coisa melhor, sabe? E ela tem uma história muito louca. Ela consegue fugir porque ela era amiga de uma autora sueca que conseguiu levar ela para a Suécia. Então ela pega o último voo junto com a mãe, ela deixa toda a família e o noivo, pega esse último voo e consegue se refugiar na Suécia. Nisso que ela se refugia na Suécia, veja só, isso foi antes, e ela seria levada para o campo de concentração poucos dias depois. Então ela consegue fugir e vai para a Suécia. Isso não tira a experiência dela, porque ela perdeu tudo.
e perdeu todos. Ela teve uma vida extremamente frágil, extremamente complexa. Ela teve uma experiência que foram narradas pelos biógrafos dela, sobre uma vez que ela estava na Suíça para receber um prêmio e ela ouve alguém falando alemão ao lado dela e ela teve uma crise tão forte que ela foi enviada para o hospital psiquiátrico e ficou meses internada. Porque ela viu alguém falar alemão ao lado dela, sendo que, detalhe, ela escrevia em alemão. Mas existiu uma rejeição à língua, e isso é interessante de falar, a gente vai falar muito sobre isso no próximo encontro, a essa rejeição à língua alemã que ela teve de um modo que isso causou um trauma dela durante a vida inteira. E ela escreve sobre isso, e ela fala sobre isso. Ela troca muitas cartas com o Paul Celan, que também foi um autor extremamente importante para a literatura sobre o Holocausto, provavelmente um dos maiores poetas do século XX e um dos maiores poetas sobre o Holocausto, são eles dois. Eles eram grandes amigos. O Paul, a Nelly, ela vai falecer já mais velha. O Paul, ele se suicida em Paris, com uns 40 e poucos, 50 anos. E por alguma razão meu fone desconectou. Não, voltou. Tratamento de tempo. É interessante porque quando a gente vai perceber o tempo dentro das narrativas do Holocausto, ele às vezes é muito longo, às vezes ele é muito curto. As narrativas, elas tendem a ser narrativas curtinhas. Não sei se vocês já perceberam isso, mas livros sobre o Holocausto, eles não tendem a ser muito longos. Eles são livros curtos, porque normalmente as pessoas ficam por pouco tempo. Né? Quem consegue sobreviver ficou por pouco tempo. As únicas pessoas que ficavam muitos anos no campo de concentração, em geral, eram os comunistas ou os vítimas de perseguição política. Né? Os judeus, os romani, as outras pessoas, elas eram assassinadas muito facilmente, muito rapidamente. Então, quem chega no final, normalmente, é quem sobrevive. Né? Então, eles vão fazer esse tratamento de tempo que vai ser longo e curto, porque todo momento dentro daquele espaço é longo. Quem já leu alguns livros sobre o assunto também vai pensar na questão do tempo em relação às estações do ano. Eles está muito frio, está quente, e como as roupas que a gente tem não estão sustentando aquilo ali e tudo mais. Artifícios literários, então, aos poucos, essas pessoas elas passam a fazer uso de artifícios literários para construir essas narrativas. Isso vai acontecer ainda mais na segunda geração de sobreviventes, dos filhos de sobreviventes, e na terceira geração dos netos de sobreviventes. Vai falar um pouquinho sobre eles. A dimensão física. O seu problema dentro do campo de concentração era o seu corpo, era você. A sua existência era um problema. Então, a partir disso, a dimensão corpórea da experiência também é muito importante. Então, a gente vai ter isso em diversos momentos. E a não originalidade da narrativa. Essa não originalidade, ela não necessariamente é uma coisa ruim, mas é só porque a experiência ela foi muito semelhante para várias pessoas. Então, às vezes, dá um pouco aquela impressão de que você está lendo um livro e você já leu vários livros iguais. Quem já leu, por exemplo, O Forno de Hitler, quando vai ler A Doctor in Auschwitz, da Gisela Pearl, vai perceber as semelhanças. Quem lê Ben Abraham, vai ler Primo Levi, também vai perceber as semelhanças. Então, existe uma não originalidade narrativa. Oi, Alberto, diz. Boa noite, professora Heloísa. É um prazer. Boa noite. Não cortando a explanação da senhora, mas eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à narrativa, os efeitos do governo do Stalin na União Soviética aos judeus, né? Porque sabemos também que ele perseguiu os judeus desde a década de 30, né? Quando se ascendeu ao poder. Existem algumas obras que trabalham, obras literárias especialmente, porque históricas existem, mas obras literárias que abordam esse período? Alberto, pode existir, mas eu infelizmente não sei te dizer. E eu achei uma pergunta muito boa, e eu acho que eu vou responder ela, de certo modo, com uma explicaçãozinha. Perseguição aos judeus existiu em qualquer momento. Nunca não existiu, na verdade. Nunca não existiu, realmente, assim. Eu lembro de uma questão que muita gente fala, que muita gente se pergunta quando eu vou falar sobre o Holocausto,
Elô, se as leis raciais começaram a existir na década de 30, por que os judeus ficaram na Alemanha? Por que eles estavam ali? Isso também é uma pergunta que foi feita isso foi feito muito sobre as populações romani, né? Romani, que a gente conhece como ciganos. Populações romanas, populações city. Por que eles não faziam nada? Ou por que eles não resistiam? Ainda tem essa outra pergunta. É uma ideia de existir um apagamento gigantesco em relação à resistência judaica. Os judeus são vistos como pessoas que foram para o abate, por assim dizer. Eles tinham zero resistência sobre o assunto. E a explicação é muito simples. O que Hitler fazia não necessariamente era diferente do que a vida que eles já viviam antes. Então, essa pergunta tua ela é interessante. Eu não sei, como eu disse, eu não sei nenhuma obra literária que fale especificamente sobre a Rússia stalinista. Eu não vou poder te ajudar em relação a isso. O que eu consigo te falar um pouco é sobre o Sholem Aleichem, né, que vai falar no TV e o Leiteiro, sobre esses grupos de cossacos que invadiam essas aldeias. Depois eu coloco aqui o link. Deixa eu botar aqui logo. TV o Leiteiro. Teve suas filhas. Teve o Leiteiro ele vende. Esse livro não é difícil de achar. Eu ganhei ele um dia desse. Ele é da editora Perspectiva. Eu comecei a ler, são livros são contos curtinhos, é bem legal. O Sholem Aleichem tem bastante livro do assunto. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Porque o nome dele se escreve. Eita, tá falhando, Elisandra? Mas tá falhando para mais alguém? Vocês me avisem aí. Deixa eu escrever aqui. Eu vou colocar o nome que está aqui, mas eu mesmo escreveria de outro jeito. Sholem Aleichem é uma expressão em Yiddish. Então, o que vai acontecer é exatamente isso. A gente não vai ter... Os judeus, eles não percebiam que Hitler fazia como alguma coisa diferente do que já era feito há muitos anos. O isolamento que Hitler causava dentro das populações judaicas na Alemanha não era diferente dos outros isolamentos que eles já sofriam durante anos e anos e anos. Quando a gente volta um pouquinho para quando eu falei naquela hora das imigrações, né, a gente vai ter isso. Mas, Alberto, depois tu pega meu e-mail, porque se eu achar alguma coisa eu mando para você. Oi, Lincoln, fala aí. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, é só um comentário também que, assim, vai parecer bem esquisito no meu ver, que eu ainda acho isso meio estranho, que é o seguinte, o Hitler, quando ele começou a fazer toda aquela movimentação, a caminhar pro nazismo extremo, ele fez aquilo tudo de uma forma bem sutil, né? Pelas formas da teoria da comunicação, que no caso dele em específico, a teoria hipodérmica, ele foi tratando bem, de uma forma bem sutil, né? Que inicialmente foi nos rádios, tipo, com a proximidade que ele trazia dentro dos rádios, né? E, tipo, Sim. Mano, o cara tava entrando na sua casa, conversando com você. Então, era tipo um papo assim. Então, além disso, né, do que não era uma coisa muito diferente do que os judeus já passavam, também tem um ponto que o caminho desse convencimento para as pessoas acreditarem que o nazismo era correto, porque as pessoas tinham a visão que o nazismo era extremamente correto na época, foi por causa dessa alienação sutil que o Hitler fez. Sim. Por causa Sim. desse cuidado, de aproximação, convencimento que ele fez. Ele Então, preenche também uma tem lacuna essa política parte. importante na época. Era uma Sim, Alemanha que tinha perdido a Primeira Guerra, estava fragilizada, então não tinha muito o que fazer. Né? Qualquer coisa que dissesse para você que você acordou feioso, se alguém disser para você que você está bonito, se uma pessoa bonita diz para você que você está bonito, você vai acreditar. Né? De uma versão bem simplista da coisa, mas era isso. Você está totalmente quebrado, mas você vai ter uma apresentação e você vai ter uma coisa muito importante. Muito bom teu comentário, Lincoln. Desculpa por ter atrapalhado, inclusive. Você vai ter uma explicação e um culpado. Você vai ter um culpado para aquilo ali. Sabe? Não é mais culpa sua que a Alemanha perdeu a guerra. Não é culpa sua que o país da gente está fragilizado. Não é culpa sua que a gente está passando por uma hiperinflação. A culpa é dele, é daquele dali. Porque isso começa na narrativa do comunista. Primeiro começa o comunista, Marx como judeu, a gente vai conectando as coisas. Os judeus eles eram uma comunidade unida.
Gente, as coisas que a gente mais ouve hoje em dia são revisões de imagens antissemitas. O judeu que tem dinheiro, o judeu que só fala com o judeu, que só convive com o judeu. Isso existe, isso é real. As pessoas vivem dessa narrativa até hoje. A gente sustenta essa narrativa até hoje. No humor, no cinema, na televisão, nos livros. Isso é uma imagem que tem anos e anos e anos e anos atrás. Cara, os judeus que vendiam coisas na porta do templo na época do jejum, que Jesus Cristo chegou e saiu batendo em todo mundo e botando todo mundo para fora. No dia que devia ser santificado, eles estavam ali trabalhando, porque eles só pensavam em trabalhar. Judas beija a bochecha de Jesus Cristo para ganhar moedas de ouro. Sabe, essas são imagens que elas vão crescendo e crescendo, 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 crescendo. E quando chega Hitler em 1933, já era um negócio que já acontecia há anos. Então ele vai fazer uso do rádio, ele vai fazer uso da revista, ele vai fazer uso de uma imagética importantíssima do judeu como uma pessoa baixa, gorda, nariguda, que parece uma coisa meio um corvo, meio curvada para frente, e como o alemão sempre belo, esbelto, bonito. Ele vai se apropriar dessas imagens greco-romanas, aquela coisa meio super cara, e vai ter a coisa da Olimpíada de 36, que vai ser aquela necessidade constante de mostrar que nós somos os melhores, o melhor país, e aí vem todo aquele rolê, né, retratado como ratos, exatamente, controlando o mundo, ao redor do mundo. Então isso é uma imagem que já rolava há muitos anos, muitos anos, e ainda rola muito bem, está vivíssimo. Os últimos anos, a gente tem tido ataques antissemitas em crescimento, né? E teorias cada vez mais escabrosas e cada vez mais loucas, mas ao mesmo tempo idênticas às mesmas que tem desde a década desde o ano 1 do vídeo, do mundo, sabe? É a mesma imagem, a mesma estética, a mesma ideia, o mesmo caminho, o mesmo percurso. Tudo é igual. É muito louco como essa narrativa não deixa de existir. Ela não deixa de existir. A gente está tendo, por exemplo, essa semana teve aquela questão do Vini Júnior. Gente, há quantos anos que essa mesma narrativa acontece? Que esses mesmos xingamentos... É o mesmo xingamento, nem a palavra muda. É o mesmo xingamento. Todo jogador negro que vai jogar na Europa ouve os mesmos xingamentos. É o mesmo discurso. Muda de país, mas é o mesmo discurso, mesmo discurso, mesmo discurso, mesmo discurso. Não muda. Não muda. A gente tem as mesmas coisas sendo... A gente pensa que mudou, mas não muda. A gente pensa que saiu, mas não muda. Acho que o caso mais peculiar para mim foi... E essa coisa do a gente compreender como esses discursos eles são importantes. Quando Mussolini chega ao poder, na década de 20, na década de 10, por ali, nessa década de 20, todo mundo era fascista. Os judeus eram considerados fascistas. Eles assinaram lá o documentozinho com a carteirinha de fascista. Só que chegou um momento que, eita, agora a gente não quer mais você aqui. Beleza? Então você vai ter que fazer outra coisa da sua vida, porque agora a gente não quer mais você no nosso país. Se a gente encontrar você fazendo qualquer coisa errada, você vai para o campo de concentração. Daqui para cá. E foi. Sabe? Mas, voltando um pouquinho aqui, gente, obrigada pelos comentários e obrigada pelas perguntas. Voltando um pouco aqui, a cidade não originalidade da narrativa, a narrativa dos próprios nazistas e a narrativa dos judeus. A gente não tem como ser original porque a guerra e a maneira, o procedimento era um procedimento. Era a mecanização do processo de aniquilação. Então não tem como você sair muito disso aí, né? Você vai seguir esse mesmo narrativo. Similaridades psicológicas. A primeira, e talvez a que a gente mais vai ver hoje, é a culpa. Culpa era uma questão. Por que eu sobrevivi e minha mãe não sobreviveu? Por que isso aconteceu comigo e isso não aconteceu com meu primo? Por que isso aconteceu assim? Por que não aconteceu assado? O que foi que eu fiz de certo ou o que foi que eu fiz de errado? A gente tende a procurar esses conceitos, essas ideias, e de coisas que fazem sentido. Existe, inclusive, saiu de um sobrevivente do Holocausto a ideia da logoterapia, né? Que tudo na vida tem que ter algum tipo de sentido. O homem em busca de um sentido, né? Do Viktor Frankl. Mas a culpa é uma questão muito interessante.
eu vou sempre ficar indo e voltando às vezes para alguns livros internacionais, e eu lembro muito do livro da Olga Lenguiel, O Fornos de Hitler, que começa com, literalmente, a primeira frase do livro é meia culpa, meia máxima culpa, porque ela não sabia, mas quando ela tomou a decisão de dizer a idade do filho dela, ela enviou o filho dela direto para uma câmara de gás. Ela tinha como saber disso? Não. Ela se culpa por isso? Todos os dias da vida dela. Ela nunca saberia que ela poderia ter salvo o filho dela, porque um soldado nazista achou que ele tinha 15, ela disse que ele tinha 13. No momento que ela disse que ele tinha 13, ele foi enviado direto para a câmara de gás, junto com a mãe dela e o filho mais novo. Então ela, sem saber, as escolhas que ela fez, sem nenhum tipo não tinha a menor ideia do que estava rolando, ela acabou perdendo o filho, os 2 filhos e a mãe. Solidariedade, e isso eu deixo, essa questão da solidariedade, ele acontece muito mais em narrativas femininas do que masculinas, tá? Mulheres sobreviviam em conjunto, homens sobreviviam individuais. Sempre é assim? Não, mas em geral é. Mulheres, elas sobreviviam a partir de uma conexão entre si, certo? Homens sobreviviam em conexões menores. Então, mulheres trocavam entre si receitas, trocavam poemas, elas tinham... A troca entre mulheres era muito mais solidária do que era com homens. Né? A gente vai descobrir isso quando a gente vai lendo... Quando a gente começa a fazer essas diferenciações de gênero dentro da narrativa do Holocausto, a gente vai percebendo. No próprio livro da Malca e do Ben, por exemplo, vocês podem perceber isso. Né? O que mulheres conversavam e o que homens conversavam era um pouquinho diferente. Denúncias, aí a gente volta para aquela ideia de a gente ter que apresentar alguma coisa, a gente tem que mostrar alguma coisa, a gente tem que deixar claro o que está acontecendo aqui, que tudo que a gente está falando é verdade. Não existe nada de mentira aí. Perspectivas, e isso a gente pensa, por exemplo, em perspectivas de futuro. A ideia de que algumas pessoas, quando escreviam, elas tinham a ideia de que sobreviveriam. Ou que fariam caso sobrevivessem. Né? É que nem a gente, por exemplo, quando estava na pandemia, pensava como é que vai ser a primeira vez que eu sair de casa, como é que vai ser a primeira vez que acontecer isso, como é que vai ser a primeira vez que eu voltar para algum lugar, meu Deus, há quanto tempo que eu não vou no cinema, como é que vai ser ver minha família pela primeira vez. Então, essa ideia da perspectiva de futuro. Humor, eu sei que parece uma grande ironia falar sobre isso, mas existem livros que têm retratos e têm histórias de humor dentro dessas narrativas, porque a vida é feita disso também. E a solidão. Eu acho que a solidão e a culpa vão ser os 2 assuntos mais importantes e mais fortes. E a solidão, inclusive, como consequência da própria sobrevivência. E aí eu entro em relação à solidão e entro também com a ideia de isolamento. E o trauma como essa ideia de isolamento. Você conseguir tentar se isolar completamente daquilo que você viveu e daquela experiência e não transitar e não transferir ela para mais ninguém, né? E isso aconteceu com diversos personagens, assim, a ideia de você não ter filhos, porque você não quer ter filhos, porque você não quer transferir aquilo para outra pessoa, ou que a sua história fique com você e ela não seja mais compartilhada por ninguém. E outras similaridades, trajetórias de fuga. Essa questão da trajetória de fuga eu acho interessante, porque é quando o livro se transforma numa busca pela liberdade e, ao mesmo tempo, quase como uma aventura. Né? Vai de um lugar para outro e se esconde, se finge de morto e faz isso e faz aquilo. E é muito interessante quando você vai chegando nesse momento dessa trajetória de fuga, porque é quando você começa a perceber que aquelas pessoas elas ainda existiam, elas ainda tinham alguma coisa dentro dali que as fizeram correr. Que as fizeram correr de alguém, que as fizeram se fingir de morto, que as fizeram sobreviver de alguma maneira. E, por fim, esse reconhecimento. Esse se reconhecer numa nova pátria, se reconhecer numa nova história, se reconhecer num novo ambiente, numa nova família, numa nova construção social. Né? Dessas pessoas, elas abandonarem aquele local que elas tinham vivido a vida toda e virem para o Brasil e se reconhecerem dentro dessa nova sociedade. Né? E dentro dessa nova sociedade, e percebam, né? Aí a gente volta para aquela frase inicial do Márcio Lima Silva, né? E mesmo assim, depois de tudo isso, as pessoas ainda, de certo modo, ficaram em certa margem da sociedade. Eu falei certo 300 vezes. Mas ficam nessa margem da sociedade e as histórias delas não estão chegando a gente ainda. A gente ainda não está tendo acesso a elas. Só que isso vai mudar um pouco agora na contemporaneidade.
e aí agora a gente está chegando já na parte final. Na contemporaneidade, a gente está tendo a oportunidade de ouvir essas narrativas de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Eu trouxe 6 livros, mas eu vou falar primeiro desses 3. Alguém de vocês conhecem? Vocês conhecem algum desses 3? O Lili, a novela do luto, da Noemi Jaffe, o Mameloche, da Halana Greenberg, e o Que os Cegos Estão Sonhando, da Noemi Jaffe, com o diário da mãe dela, a Lili. Eu já vi o primeiro. O Novela do Luto. Esse livro é maravilhoso. Isso. É bem curtinho, ele foi lançado faz pouco tempo. E a mãe... E tem... Eu esqueci de colocar aqui, deixa eu colocar o Projetos Humanos da Lili. Projeto Humanos... Lili Jaffe. Tem um podcast com a história da Lili quando ela estava viva, se chama As Filhas da Guerra. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Ela era uma sobrevivente. Deixa eu colocar aqui. Pronto, coloquei aqui. Para quem gosta de podcast, aqui a gente vai ter a história da personagem da Lili. A Noemi, ela é filha de sobrevivente do Holocausto, né? A mãe dela sobreviveu ao Holocausto, veio para o Brasil junto com o pai e, enfim, se casaram, tiveram filhas, acho que são 2. E a Noemi é uma dessas filhas, né? Que também tem uma filha que também é escritora. E ela vai escrever esses dois livros são os primeiros que ela mais fala sobre a relação dela com a mãe. O primeiro, Que os Cegos Estão Sonhando, é um livro que é maravilhoso, super emocionante. Esse daqui, eu tenho ele aqui, essa mesma capinha, que vai ter o diário da mãe dela junto com análises dela e trechos dela. Então elas meio que constroem um livro junto, quer dizer, a Lili constrói o livro junto com o diário da mãe. Então você lê o diário da mãe e junto com o diário da mãe depois você vai ler os comentários da filha, né, os trechos que a filha vai escrever. E o Lili, a novela do luto, é quando ela vai falar da morte da mãe, de quem era essa mãe dela, de quem foi essa pessoa e de como essa pessoa, como Lili afetou a vida dela, e ela vai escrever essa história sobre a morte da mãe, que também vai perpassar por esse trauma, por essa memória do Holocausto, de uma maneira muito muito densa e muito bonita, assim. Lili é um livro muito triste, mas é um dos melhores livros sobre luto que eu já li. E o Mameloche, que eu não separei ele, minha gente, vocês vão me desculpar, porque é um livro que, vez ou outra, eu pego ele, porque eu acho esse livro absolutamente perfeito. Esse livro ele foi escrito por uma autora chamada Lina Greenberg. Eu acho que a Lina ela nasceu na Europa ainda. Ela não nasceu no Brasil. E eu encontrei esse livro num mercado, assim, como se fosse num supermercado, sabe? Eu achei esse livro, já conhecia a história, mas eu nunca tinha lido. Então, eu acabei comprando esse livro, eu achei ele baratinho. Eita, agora que eu vi que tem os outros livros aqui que eu não tinha reparado. E eu comprei esse livro bem barato e tudo mais, e ele é um livro absolutamente fantástico. Eu acho que esse foi, provavelmente, um dos únicos livros sobre o Holocausto que eu trabalhei. Efetivamente, eu usei ele para alguma coisa antes de fazer esse curso, porque eu usei ele num evento que eu participei, e ela vai falar sobre a relação dela com a mãe e com o pai. Tem um livro também sobre a história do pai, mas aí ela vai falar sobre, mais nesse caso, a história da mãe. E sobre a morte da mãe. Né? Então a gente vai ter uma segunda geração de sobreviventes, os filhos desses sobreviventes. Isso é uma coisa, de certo modo, que também se replica na literatura estadunidense. A gente vai ter as pessoas que são netos e filhos de sobreviventes, eles também vão falar sobre a experiência. E isso também vai ficar muito famoso, vai ser uma experiência que também vai ficar muito conhecida nos Estados Unidos, e a gente no Brasil também conseguiu agregar isso para a gente. Então é interessante, porque as narrativas de primeira pessoa, as narrativas de sobreviventes, elas não chegam a nós. As narrativas escritas pelos filhos dos sobreviventes, elas vão ter mais acesso a gente. Até porque, em muitos casos, esses filhos eles vão alcançar essas editoras, ou eles vão fundar essas editoras, como vocês podem ver no próximo slide. Eles também vão ser as pessoas que vão alcançar um nível intelectual mais alto, né? Então, quando a gente tem esses primeiros sobreviventes, essas primeiras pessoas que vão vir para o Brasil, mesmo antes dos próprios campos de concentração, até
Depois, eles vão ser pessoas que vão trabalhar como mascates, né? Como o livro do... Aqui. O Imigrantes, Mascates e Doutores, do Meir Kucinski, que é esse livro aqui. Não, Caio, ainda não saiu, não. Quando colocarem aqui, eu aviso. Esse aqui é o livro do Meir Kucinski, que eu não trouxe esse livro porque ele originalmente é escrito em Yiddish, e eu quis trazer só livros que fossem escritos originalmente em português, apesar desse livro estar traduzido para português, então quem tiver interesse também e um pouco sobre os judeus paulistas, esses imigrantes, mascates e doutores. Esse é um livro que é exatamente esse o nome do livro, né? Ele é um livro que vale muito a pena. Então a gente vai ter essas duas mulheres escrevendo sobre a experiência das próprias mães e de como isso as afeta. Porque não é só sobre ser sobrevivente, mas também sobre ser filha de sobrevivente. Outra experiência são esses três aqui, esses dois, na verdade. O Bom Retiro ele tem um caso meio específico. Os Visitantes, do Bernardo Kucinski. Os Visitantes, ele, em tese, é a continuação de um livro chamado K, o Relato de uma Busca, que fala sobre o sequestro e o eventual assassinato da irmã dele, a Ana, né, que era a irmã dele, que era professora da USP, que foi sequestrada junto com a esposa e assassinada pela ditadura militar, Ana Rosa Kucinski, e ele vai escrever esse livro chamado K, o Relato de uma Busca, baseado na experiência que o pai dele teve enquanto procurava a filha, o pai dele, Meir Kucinski, esse cara desse livro que eu acabei de falar. E ele vai falar sobre o Holocausto nesse livro, no K, o Relato de uma Busca, e quando ele vai escrever os visitantes ele vai ter uma narrativa muito interessante, que vão ser pessoas que vão questionar ele. Olha, você escreveu sobre isso, isso e isso no seu livro. E uma das coisas que ele vai falar é exatamente sobre uma sobrevivente do Holocausto vai abordar ele na casa dele para falar, olha, você não sabe o que você está falando sobre o Holocausto, aprenda. E acho que é um dos primeiros textos dos visitantes. O Ar que Me Falta, do Luiz Schwartz. Para quem não conhece, o Luiz Schwartz é o fundador da Companhia das Letras. História de uma curta infância e de uma longa depressão. Eu não sou a maior fã do mundo desse livro, não. Quem me conhece sabe que eu tive uma relação meio... não gosto muito desse livro. Mas eu gosto muito da experiência que ele vai falar sobre os pais dele, né? Dessa família que sobreviveu ao Holocausto. Gente, saiu lá a lista de chamada, viu? Não esqueçam de escrever o nome de vocês, não, pelo amor de Deus. Eu gosto muito... Enfim, voltando. Ele é filho de sobreviventes, então... Ele é filho desses imigrantes. Então, ele vai escrever sobre essa experiência de crescer dentro desse ambiente pesado mesmo, né? O próprio nome já fala. E outra coisa que eu achei interessante, deixa eu pegar os três aqui, que são os meus amorzinhos, que são esses três aqui, que é de uma coleção chamada Coleção Memória e História, da Companhia das Letras, que são livros infantis. E esses três livros infantis, tem 4 versões que eu tenho, só tô com uma que não está aqui, mas eu tenho 3. Eu tenho o do Histórias de Avô e Avó, do Arthur Netrovsky, o Minha Vida de Goleiro, também, do Luiz Schwartz, que eu gosto muito da ilustração de trás, que são os avós dele se beijando, os pais se beijando na frente dos soldados da Alemanha nazista. E o Imigrantes e Mascates, do Bernardo Kucinski, que eles vão falar sobre as infâncias dele como filhos de imigrantes. Tem o da Tatiana Belink também, só que eu não trouxe, e para quem também curte literatura infanto-juvenil, literatura infantil, o último que eu comprei foi esse daqui, o Paletó do Pequeno Miguel. Ele vai falar sobre um personagem chamado Miguel, Pequeno Miguel, no Bom Retiro, que ele vai falar desse personagem que era um senhor que vendia coisas dentro do paletó. Esse livro foi lançado agora há pouco. E ele vai falar sobre esses senhores judeus que estavam sempre no Bom Retiro, que compartilhavam essas histórias, né, dentro dos espaços do Bom Retiro e tudo mais. Então, para quem tiver interesse em entender um pouquinho sobre a imigração judaica, principalmente em São Paulo, né, acho que o Nestrovski, que é o único que está no Rio Grande do Sul, os outros estão todos em São Paulo. Tem esse daqui, que é o Paletó do Pequeno Miguel.
E, por último, O Bom Retiro, do Eliezer Levin. Eu gosto muito desse livro porque eu acho ele diferente. Ele fala do Holocausto sem falar. Ele vai falar... ele se muda para o Bom Retiro no final da década de 30. Acho que ele se muda em 38. Quando nos mudamos para o Bom Retiro por volta de 38, eu tinha 8 anos. E não supunha que existisse qualquer motivo especial para morarmos nesse bairro. Então, ele vai contar a história dele no Bom Retiro, e junto com a história dele no Bom Retiro, ele vai falar sobre as notícias que chegavam nos jornais e os filmes que passavam no cinema. Então, por exemplo, em fevereiro de 1943, Londres, sessão britânica do Congresso Mundial Judaico acaba de ter abundantes informações de que as autoridades nazistas baixaram novas ordens para acelerar o extermínio de judeus que ainda se encontram na Europa ocupada, mediante a carnificina e massa e fome. Frisa essa ação. Na Polônia, 6.000 judeus estão sendo massacrados diariamente numa única região. Dos 430.000 judeus que residiam em Varsóvia, não resta nenhum. Todos foram exterminados. Então, ele vai trazendo a vida dele no Bom Retiro. Esse livro ele não é difícil de achar, não. Ele é da editora Perspectiva. Então, você vai ter ele trazendo esses livros e essas histórias e tudo que estava acontecendo ali dentro do Bom Retiro, ao mesmo tempo que estava acontecendo o que estava acontecendo na Europa. E para terminar, gente, vai dar 2 horas certinho. Eu adoro quando eu consigo ser pontual. Semana que vem, vamos conhecer o amor da minha vida. Ele, o próprio, Samuel Harvard. Eu vou falar mais sobre ele semana que vem. A gente vai ler 2 textos dele. Os 2 textos dele são encontrados neste livrinho lindíssimo aqui, chamado Contos de Imigrante. Esse livro ele foi publicado em 1956. Essa é a segunda edição, e eu vou me exibir para vocês, autografada por ele. Eu ganhei de presente de uma grande amiga. Essa segunda edição, essa primeira edição que está aí na frente de vocês, da José Olimpo, o Samuel Harvard ele vem para o Brasil na década de 30, com 5, 6 anos de idade, ele vai para o Rio de Janeiro, e ele, para mim, ele é o grande autor, o grande representante da literatura judaica brasileira. Ele era engenheiro, ele era nascido na Polônia, ele era engenheiro, que mostrou nisso da aula, vou colocar aqui agora, muito obrigada, Denise, senão eu ia esquecer, e vocês nunca mais iam assistir um curso meu. O nome é Imigrantes Judeus e Escritores Brasileiros, de Regine Gel, professora da Universidade de Maryland. Ela é a fonte principal de tudo que a gente falou hoje. Então, se esse curso existe, é graças a esse maravilhoso livro. Eu encontrei ele na livraria um dia desse. Eu não sei se está muito fácil encontrar em livraria, não, mas eu achei ele aqui em Recife, na livraria Imperatriz. Se alguém for ir lá e quiser procurar, está na Imperatriz do Shopping Recife. Vocês cavuquem lá na parte de promoção, que ele estava por tipo R$25. Estava super baratinho. Tinha ele e tem outro que eu gosto muito, que é Entre Passos e Rastros, de Berta Waldman. Todas essas pessoas, Berta Waldman, outros autores que a gente falou, em geral, eles são professores do Departamento de Estudos Judaicos da USP. A grande maioria desses que eu falei, elas têm parte da formação no Departamento de Estudos Judaicos da USP. Enfim, Samuel Harvard, ele foi um cara, ele veio para o Brasil criança, ele veio com os pais, o pai dele era mascate, ele veio para o Brasil novinho, e ele publica em 1956 esse primeiro livro dele, chamado Os Contos de Imigrante, que foi um livro que fez um relativo sucesso na época. Ele foi lançado mais ou menos, acho que na mesma época de Grande Sertão Veredas, e se eu não estou muito louca, o que foi um certo problema, né? Porque quando você lança um livro junto de Grande Sertão Veredas, eu acho que o seu livro meio que fica um pouquinho meio... exatamente, eles foram publicados pela mesma editora na mesma época, no mesmo ano. Mas o Conto de Imigrante é um livro bem curtinho. A gente vai ler 2 contos desse livro. Os 2 primeiros, o primeiro conto se chama O Profeta e o segundo se chama A Prece. Então a gente vai ler esses 2 contos, são contos super curtinhos, gente. Tem 4 ou 5 páginas cada um. E a ideia é que a gente discuta esses contos um pouquinho na próxima aula. Como eu disse, Samuel Harvard ele é uma pessoa esplendorosa, extremamente complexa, é muito difícil de saber informações sobre ele, muitas teorias e poucas respostas. Eu lembro muito da minha teoria de que ele era homossexual, e eu só fui ter a resposta dessa pergunta muitos anos depois,
Então, ele era um homem judeu, gay e engenheiro. E ele foi responsável pela medição do concreto de Brasília. Então, ele trabalhou na construção de Brasília. Ele está enterrado em Brasília. A morte dele foi super trágica, assim, foi um negócio super... Ele foi encontrado morto depois de dias com a cabeça num pote de sopa, né? Ele tinha entrado em total isolamento, ele teve uma saúde mental um pouco complicada. Ele era uma pessoa muito complicada, mas escrevia como ninguém. A obra dele completa foi publicada há uns anos atrás, então a gente tem Pela Civilização Brasileira, para quem tiver interesse. Não é difícil de achar, vou colocar aqui do lado. Acho que no, sei lá, na livraria, na americanas.com, tem essa aqui, que são todos os livros e as novelas dele, e, enfim, todas as coisas que ele publicou, de contos e novelas reunidas, e a gente tem aqui os ensaios dele também. São bonitinhos os dois juntos. Verde e amarelo, eu peguei trauma dessas duas cores, mas, enfim, né? Na época a gente não tinha todo esse problema, né? Gente, perguntas, questionamentos, o que é que vocês querem falar? Se quiser parar a gravação, Matheus, eu não sei se vocês se sentem confortáveis em fazer perguntas enquanto está gravando, se para a gravação. Vocês já assinaram a ata? Para quem não assinou a ata, por favor, assine aqui. Eu adoro esses emojis, gente. Adoro esses emojizinhos, acho eles muito legais. Deixa eu compartilhar o link